Oi, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo e nos próximos minutos eu vou ensinar você nessa aula a entender por que várias vezes você não tem constância na leitura da palavra, por que você não consegue direcionamento e, na verdade, você se frustra porque lê a Bíblia e não entende. Vamos falar sobre os abismos entre você e a Bíblia que você tem na sua mão e também você vai entender uma metodologia que vai ajudar você a desfrutar da palavra de Deus ainda esse ano. Então, eu gostaria que você ficasse aqui. Se você realmente quer entender a Bíblia, quer poder ler a palavra, desfrutar de Jesus, dos seus ensinamentos, dos princípios cristãos e da revelação de Deus, aqui vai te ajudar bastante. Antes eu gostaria de mostrar o testemunho de quem já viu essa metodologia e como isso tem transformado a vida deles. Para quem tinha muita insegurança antes, para quem não conseguia de fato entender, né, o que lia, eu de fato consegui entender a palavra de Deus. E agora sim, a visão ela se abre para entender aquilo que o Senhor Deus ele quer nos ensinar, como ele quer se revelar através da sua palavra. Agora eu me sinto confortável, né, e mais tranquilo dentro da metodologia das 3 leituras, que para minha vida foi um divisor de águas. Eu tive um sentimento assim de muito gratificante de eu mesma ter ido lá para o texto, ter analisado tudo aquilo, ter visto com os meus olhos, né, e extrair o significado. Eu fiquei assim, meu Deus, eu consegui fazer isso sozinha. Fui eu sozinha, assim, né? Claro, o Espírito Santo ali nos capacitando, nos ajudando, mas não somente lendo textos, comentários, o que já vem pronto, né? E assim, uma experiência, até falei ontem para o meu esposo, que eu falei assim, nossa, Roberto, eu não sei você, mas para mim é como se assim, deu um boom assim na cabeça, uma coisa que a gente não consegue mais voltar atrás. A experiência foi muito boa. Nossa, eu estou assim no estágio assim de grande amor, como se diz o meu primeiro amor, né? Eu estou no estágio assim de loucura, de ler um texto e escorrer as lágrimas, sabe, de felicidade e agradecer a Deus. Eu não penso mais como eu pensava antes. É a transformação real de tudo, no modo de pensar, no modo de agir, no modo de entender a palavra, saber os porquês, tudo. Eu acho que eu sou uma nova pessoa, professor. Eu sempre acordo e falo, eu sou uma nova pessoa. Eu queria ter tudo isso. É que Deus sabe o momento certo das coisas. Eu queria ter tido tudo isso antes, bem antes, né? Mas eu estou satisfeita. Agradeço por estar acontecendo agora. Pior é nunca ter passado. Chega a ser emocionante ver cada um dos testemunhos e eu acredito que também possa ser o próximo testemunho o seu. Por isso, antes de entrar no conteúdo, eu quero me apresentar melhor e contar um pouquinho da minha história para você saber quem sou eu, né? Eu sou filho de missionários, meu pai se chama Jaziel Botelho, ele é missionário e pastor, e minha mãe se chama Ivone Botelho. Minha mãe veio de Goiás, meu pai veio de Recife, eles se conheceram em São Paulo, onde eu moro, e fundaram a missão Jovens da Verdade, que tem um acampamento lá em Arujá, São Paulo. Eu cresci nesse acampamento e lá eu pude me converter num culto da fogueira. Lá eu aprendi a ter amor ao ministério, à evangelização e tudo ali era muito voltada à missão. Hoje eu sou apaixonado por missões graças a esse acampamento e ao jeito que meu pai e minha mãe me educou na palavra de Deus. Com 19 anos eu fui fazer o seminário, 4 anos de seminário, e lá eu pude aprender tudo sobre teologia. Eu me formei em 2002 e quando eu me formei, eu sabia muito sobre teologia, sabia discutir sobre livre-arbítrio e predestinação, sabia as diferenças entre a lei e a graça,
falava sobre doutrinas e tudo mais, mas eu tinha uma grande frustração, mesmo tendo feito 4 anos de teologia. Eu não tinha um conhecimento na palavra de Deus. Eu tinha um conhecimento aqui, vinda de terceiros, ou de livros de teologia, ou de pastores, ou pregadores, ou professores, mas eu mesmo nunca tinha feito uma jornada pela palavra de Deus, lido e realmente entender tudo ali sem ter um pré-discernimento ou um pré-conhecimento teológico e empurrar para a Bíblia. Eu queria que a Bíblia me ensinasse e eu queria desfrutar da revelação sem terceiros. E foi 2 anos depois de formado, quando eu fui em 2004 para um congresso em Águas de Lindóia, São Paulo, chamado CEPAL, Servindo Pastores e Líderes. Eu era novo ali formado, ainda não era pastor ordenado. Meu pai me convidou e eu pude ir para esse congresso e lá eu conheci um cara chamado Tim Keller. Esse pastor, hoje falecido, mudou muito do jeito que eu me relaciono com a Bíblia e do jeito que eu enxergo a Bíblia. Lá ele pregou 5 pregações transformadoras, mostrando como Jesus é o centro da revelação da Bíblia e como existem 2 formas de estar perdido. Uma forma de estar perdido com o profano, uma outra forma com a religiosidade e como o Evangelho nos liberta e nos faz parecido com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Lá quando eu voltei, eu lembro que eu falava para o meu pai, o que aconteceu com a gente? Minha cabeça explodiu. Eu ouvi mais ou menos 20 vezes cada mensagem das 5 mensagens que o Tim Keller fez. E eu lembro que meu pai falou assim, provavelmente a gente está tendo uma nova experiência de vida ali, de fé, como se fosse um avivamento que a gente estava tendo com a palavra de Deus. A partir dali, tudo mudou no meu ministério e na minha vida. Eu, quando entendi que Jesus é o centro da palavra de Deus, que a Bíblia não é sobre mim, nem sobre você, é sobre Jesus, e toda ela se unifica em Jesus e no seu Evangelho, aquilo foi transformador. Eu logo depois fui fazer uma pós para entender melhor essa metodologia de ler a Bíblia com Jesus como centro e ali depois como aplicar nas nossas vidas, e aquilo mudou o meu ministério. A partir de então, eu comecei a viajar o Brasil todo, sendo convidado por igrejas para congressos, acampamentos, cultos, e lá a gente pôde sempre mostrar Jesus como centro e ensinar como interpretar a palavra de Deus. Também eu comecei a dar aula em 2005 de interpretação bíblica. Hermenêutica, essa palavra meio complicada, ela é a arte e a ciência de interpretar as escrituras. Sabe aquele pastor ou pregador que você geralmente admira e fala, essa pessoa tem autoridade na palavra de Deus ali? Geralmente essas pessoas elas têm 3 coisas. A primeira, elas têm o Espírito Santo que as ilumina, né? Mas isso eu e você também temos. Você, a partir do momento que você confessa Jesus como o único Salvador, você recebe o Espírito Santo e ele nos ilumina no nosso conhecimento sobre o Evangelho. Eles também têm disciplina para estudar a Bíblia, eles leram muito a Bíblia e talvez você não tenha disciplina porque você nunca entendeu, por isso que você não lê bastante a Bíblia, você emperra, a gente vai falar sobre isso. E eles também têm hermenêutica, um método que ensina eles a entenderem a cabeça dos autores bíblicos. São 40 ou mais autores bíblicos e nós precisamos entender o mundo deles, ter a cabeça dele, e é a hermenêutica que ensina isso. Então, talvez na sua vida toda você tenha o Espírito Santo para te iluminar, você tem disciplina até conseguiu encontrar, ler bastante a Bíblia, mas nunca teve uma metodologia. É isso que eu quero te mostrar, uma metodologia que vai te trazer constância, direcionamento e entendimento na palavra de Deus. Também nos últimos anos, depois que eu conheci isso, eu comecei a ir muito em podcast. Talvez você até chegou até aqui porque me viu em algum podcast, viu algum corte meu. Também a gente pôde estar falando sobre interpretação bíblica para muita gente. Sempre dei aula
no seminário. Desde 2005 eu dou aulas, são centenas de pastores e missionários formados que eu fiz parte dessa formação ensinando uma metodologia hermenêutica para se interpretar a Bíblia. Mas foi quando veio a pandemia que tudo mudou no meu discernimento e é por isso que nós estamos aqui. Quando veio a pandemia, eu comecei a ver irmãos e irmãs que estavam trancados em casa e dependentes de pastores e outras pessoas para ler e entender a Bíblia consigo mesmo e com seus familiares, com seus filhos, com seu cônjuge, e ali eu pude ficar muito incomodado e eu lembro de um almoço com a minha esposa, onde a gente estava conversando sobre isso e ela falou assim: Marcos, eu sou crente desde criancinha, eu vou na igreja, mas eu mesmo nunca pude ler a Bíblia e entender, ali ter esse discernimento para desfrutar eu mesmo. Eu sempre dependi de pregações ou de outras pessoas ou de comentários bíblicos. Aquilo entrou muito no meu coração. No começo eu fiquei relutante, porque iria dar muito trabalho pegar toda a matéria que eu já dava em seminário de pessoas que estudavam teologia e adaptar para quem não tinha teologia, para irmãos na fé que queriam entender a Bíblia, mas que não tinham o background de uma introdução ao Antigo Testamento, uma introdução ao Novo Testamento, teologia bíblica, teologia sistemática, para entender a história da igreja e a história da interpretação. Tudo isso são outras matérias que eu tive que correr atrás, eu já tinha feito, eu sabia, mas que agora eu precisava criar uma metodologia que alcançava quem não tinha feito teologia. E depois de um tempo eu decidi fazer online aqui com vocês algo que desenvolvesse a teologia ali e uma leitura bíblica mais fluida, aonde não dependesse de comentários, aonde não dependesse de outros professores, outros pastores, aonde a Bíblia interpretasse a própria Bíblia. Depois de um ano que a gente começou a desenvolver essa metodologia, estudou e colocou aqui na internet, depois de um ano da pandemia, nós já tínhamos mais de 40 mil alunos aqui, muitos estudando de graça com a gente, outros alguns cursos pagos, e isso fez o nosso ministério ganhar uma relevância muito grande e hoje nós temos uma grande estrutura, temos vários funcionários para poder oferecer para muitas pessoas uma jornada como essa, onde transforma a vida de pessoas que não necessariamente vão ser pastores ou missionários, são cristãos que querem entender a Bíblia e desfrutar da revelação da palavra de Deus. Vamos lá para o conteúdo dessa aula, agora que você já me conhece. Como desfrutar da palavra de Deus? Quando você entende da palavra de Deus, tudo muda na tua vida. Assim como mudou o meu ministério, mudou minha vida, pode mudar a sua vida sim. Vai mudar o seu casamento, vai mudar o seu jeito de educar os seus filhos, vai mudar você no trabalho, vai mudar a sua vida por completo. Não tem como não mudar. A revelação de Deus, e cada vez que você conhece Jesus, ali você encontra direcionamento e discernimento para tomar decisões e você vai ser alguém bem-sucedido, bem-aventurado, porque cada vez mais conhece e se parece com Jesus Cristo. Eu queria começar falando por que falta constância na sua leitura bíblica. A obrigação de ter que ler todos os dias a Bíblia sabota a sua constância. É isso mesmo, eu sei que é contrassenso, mas a obrigação de ter que ler a Bíblia todos os dias atrapalha você de ter constância e se aprofundar no seu conhecimento da palavra de Deus. Se você é uma pessoa que consegue ler a Bíblia todos os dias, parabéns, continua assim, é muito saudável. O que eu vou mostrar aqui é um outro método. Por quê? Todos nós temos rotina muito pesada. Hoje em dia é difícil alguém ter uma rotina leve, né? A gente cada vez mais, a cidade está nos puxando, a gente tem trabalho, tem filhos, é casado, às vezes tem 2 trabalhos e a gente
tem muitas preocupações, e eu me lembro que antes de eu ter uma caminhada constante de leitura e conhecimento na palavra de Deus, eu me propunha a ler todos os dias. E várias vezes eu acordava atrasado, eu não conseguia ler à noite porque eu estava muito cansado, e às vezes de manhã eu acordava atrasado, eu não acordava tão bem, ou eu estava muito preocupado, e toda essa disciplina, às vezes eu não li uma vez, não lia 2 dias, quando eu via eu não li uma semana, e aí eu desistia dessa disciplina. Era muito mais fácil eu desistir. Talvez você seja assim, você já tentou ter constância e a rotina te engoliu. Eu quero te mostrar um outro jeito que você vai ter constância e vai ler a Bíblia em pouco tempo. Quero te mostrar esse novo método. Então, o jeito para você ter constância é se comprometa em ler a Bíblia 2 vezes por semana. Talvez você fale assim, mas Marcos, só 2 vezes por semana? Pois é, ao longo da minha vida ensinando pessoas a lerem e entender a Bíblia e lerem com constância, eu reparei que é melhor ler trechos maiores, se comprometendo 2 vezes por semana, do que pequenos trechos todos os dias. Talvez você me fale, mas Marcos, eu quero ler todos os dias para poder ter algo diferente, o dia começa diferente, eu sei, é verdade, e se você quiser se comprometer a ler todos os dias, bacana, mas eu quero mostrar um jeito para quem já falhou, já tentou várias vezes, e presta atenção, e às vezes fica muito mais preocupado com a rotina e com a constância do que com o entendimento na palavra de Deus. Se você se comprometer em ler a Bíblia 2 vezes na semana, algumas coisas vão acontecer que vão te ajudar a ter constância. Primeiro, vai ser mais fácil de encaixar com a sua rotina. É exatamente isso. É muito mais fácil você separar 2 dias na semana para ler a Bíblia por 30 minutos do que separar todos os dias para ler 5 a 10 minutos. É algo real que acontece e é algo que vai mudar a sua constância. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você separe segunda e quinta para se dedicar por 30, 40 minutos na leitura da palavra de Deus e ler um trecho maior. Você vai entrar em alguma semana que segunda-feira você não conseguiu. Você ainda tem quinta, mas você tem terça, quarta, sexta, sábado e domingo para fazer os seus 2 dias de leitura. Tá vendo como a frustração fica bem menor? Se por acaso você furar um dia, você já não ficou atrás na sua leitura, você vai ter ainda o seu segundo dia e por acaso, se é uma semana terrível, você pelo menos vai ter lido aquele trecho uma vez. Então, essa metodologia ajuda você a não se frustrar, ela ajuda você a encaixar na sua rotina e ela tem outros benefícios. Você também vai se aprofundar muito mais na revelação. A proposta de ler 2 vezes por semana é ler um trecho maior, mas é ler 2 vezes o mesmo trecho. Ou seja, ao invés de você ficar lendo 10 versículos, um capítulo por dia e tentar meditar ali, você vai ler 5 capítulos, 6 capítulos, mais 2 vezes. Cada vez que você for sentar, você vai ler todo esse capítulo e vai meditar, vai colocar perguntas que eu vou te mostrar aqui. E ali você não só vai ter lido uma vez, mas vai ter lido 2 vezes o trecho da Bíblia cada semana que você passa. Ou seja, você vai mais profundo. E isso é algo especial num livro igual a Bíblia. A Bíblia é um livro de meditação. Então, cada vez que você lê a Bíblia, algo novo aparece. Não só porque o Espírito Santo também ilumina, mas porque é um livro milenar onde toda vez que você lê, algo novo vai surgindo e é exatamente essa experiência que eu quero que você tenha. Então, quando você lê 2 vezes por semana, ao invés de todos os dias, você tem uma experiência mais profunda no texto, porque você leu o texto todo e nessa segunda leitura,
de novo você vai encontrar coisas diferentes que vão falar ao seu coração. E por último, se você se compromete em ler a Bíblia 2 vezes por semana, você vai entender o contexto com trechos maiores. É exatamente isso. Existe um ditado na interpretação bíblica que é: texto sem contexto é pretexto. Ou seja, se você ficar cortando e lendo diariamente pequenos textos, você vai cada vez mais interpretar errado a Bíblia, porque você não entende o contexto literário. É muito importante você entender cada vez mais o livro todo que você está lendo. Vamos supor que você recebe um e-mail longo do seu chefe, e o seu chefe fala que é muito importante aquele e-mail, mas você vai só ali de forma aleatória no meio desse e-mail e lê um parágrafo e fala: eu acho que eu já entendi, vou. Provavelmente você não vai entender e vai tomar uma bronca ou ser demitido pelo seu chefe. Quanto mais no livro sagrado, o livro mais importante, onde vai revelar Deus e as coisas ocultas de Deus para a sua vida. E como é que você acha que você vai entender lendo pequenos pedaços? Não sei se você sabe, mas a Bíblia foi escrita e acabou de ser escrita no 1º século da nossa era. Mas os capítulos e versículos foram colocados 15 séculos depois. Exatamente. Em 1400 e 1500 se colocaram todos os capítulos e todos os versículos, e nos ajuda a achar trechos. Eu não estou dizendo que é algo contra, mas a Bíblia nunca foi escrita para ser lida em capítulos ou em versículos. Ela é originalmente escrita e transmitida para ser lida de uma vez por todas. Se você tivesse tempo para ler grandes trechos todos os dias, eu falaria que é o melhor jeito, lógico. Mas como a nossa rotina é muito puxada, se você se comprometer em ler 2 vezes por semana, você vai ter uma rotina mais fácil de fazer a sua leitura. Se você não falhar, você não vai ficar frustrado, você vai ter mais profundidade na revelação, porque você vai ler mais de uma vez, e também você vai entender mais o contexto do texto que está sendo escrito. Mas não adianta você ler 2 vezes por semana se te falta direcionamento. Várias vezes você não sabe o que ler por semana e em que ordem ler os livros. Depois de 20 anos ensinando pessoas a ler e entender a palavra de Deus, muito que eu vejo da falta de constância e entendimento tem a ver com direcionamento. As pessoas chegam para mim e perguntam: Marcos, eu quero ler a Bíblia, por onde eu começo? Começo pelos evangelhos ou começo por Gênesis? Eu vou de Gênesis a Apocalipse, ou eu começo e vou assim intercambiando um pouquinho de Novo Testamento, um pouquinho de Antigo Testamento? E toda essa falta de direcionamento e também um direcionamento no trecho que você está lendo, fala: olha, por que você não lê esse paralelo que tem nesse texto com o Antigo Testamento, se você está lendo o Novo? Toda essa falta de discernimento ali de alguém mais experiente, eu acredito que também tira sua constância, porque você vai se frustrando, você vai lendo, e várias vezes eu ouço esse relato, vê se isso já aconteceu com você também. As pessoas querem ler a Bíblia, começam em Gênesis, se empolgam com os patriarcas, as histórias são muito bacanas, depois vão para Êxodo, vê o nascimento de Moisés, a história de Moisés, as 10 pragas, eles saem para o deserto, lá eles vão ver um pouquinho dos 10 mandamentos, daí depois vai chegando um montão de outros mandamentos, que você vê assim, começa a faltar conexões, porque são mandamentos que têm a ver com o deserto, né? E com criação de bois, se o seu vizinho pegar um boi e não devolver, coisas assim. E aí chega em Levítico, que são as leis cerimoniais para que o povo de Deus tenha Deus no meio do acampamento deles, e como eles vão conduzir a tenda do encontro, né, antes de ter o tabernáculo, por todo o deserto. São tantas leis e a pessoa se frustra porque não entende nada, não entende porque tem leis de dietas, que você não pode comer frutos do mar, não entende porque tem leis que não pode tocar em sangue, não pode tocar nenhum cadáver. Ele não entende essas coisas, se frustra e para de ler, porque falar é muito complicado para mim. Então, a gente tem uma proposta para você ter um direcionamento
aonde você vai ler em um ano o Novo Testamento, mas não pode menosprezar o Antigo Testamento, senão você não entende o Novo Testamento. Você vai ler o Novo Testamento voltando semanalmente para o Antigo Testamento, mas aos olhos dos autores do Novo Testamento. Então a proposta é ler o Novo Testamento em uma nova ordem, fazendo consultas no Antigo Testamento. E fazendo isso, você vai ter alguns benefícios. O primeiro é ler os evangelhos o ano todo. Uma coisa que eu reparei quando a pessoa queria fazer a jornada de ler todo o Novo Testamento em um ano, ele começava com Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois ia para Atos, as cartas de Paulo, depois as cartas gerais. Quando chegava lá para setembro, outubro, já não lembrava mais sobre o Evangelho. Uma coisa que você precisa saber é que a Bíblia toda tem o drama das Escrituras. O que é o drama das Escrituras? Ela foi unificada e colocada, todos esses livros diversos que a gente tem aqui, ele foi colocado para fazer uma história da revelação de Jesus Cristo, a criação de Deus. Então você vai ver em Gênesis a queda, o motivo da queda, até Gênesis 12, não é só Gênesis 2, 3 que está falando da queda, mas Gênesis até 12 vai falar da queda, depois você vai ver sempre um escolhido para trazer o povo de Deus para de volta à presença de Deus, a terra prometida, mas cada um que é escolhido falha. Você vai ver os patriarcas falhando, você vai ver José falhando, você vai ver Moisés ali falhando, nem entrando na terra prometida. Davi, o principal rei, ele falha e por isso ele também não é mais o escolhido ali, mesmo sendo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele ali também não consegue fazer. Então toda a expectativa é de Deus levantar um ungido, que no hebraico é Messias, ungido no hebraico é Messias e no grego é Cristo, por isso que a gente fala Jesus Cristo, está dizendo Jesus ou ungido, ou escolhido. Toda a expectativa do Antigo Testamento é esse escolhido, mas os reis começam a cada vez ser pior, até que o povo todo se rebela contra Deus e é levado ao exílio, à Babilônia. E aí, agora no Novo Testamento, o finalzinho do Antigo Testamento mostra aquele povo voltando, mas nunca voltou para o lugar da presença de Deus. E aí Jesus, o escolhido, o Cristo, aparece trazendo o reino de Deus, dizendo que a terra prometida agora ela é espiritual. Eu e você aqui no Brasil podemos estar na presença de Deus na terra prometida sem ir para Jerusalém, e ali todo o Novo Testamento, todo o Evangelho é o ápice da revelação, e por isso é tão importante a gente entender muito bem os evangelhos, os 4 evangelhos. Ali o ápice, a cruz e a ressurreição agora vai dar acesso à presença do Pai, ao Santo dos Santos, e depois você vai ver as cartas para corrigir esse período entre a primeira vinda de Jesus e a última vinda de Jesus, que vai ser para julgar os vivos e os mortos. Todo esse período tem ali como cartas para nos ensinar a ser a igreja de Jesus. E tudo isso eu estou te dizendo que é importante, o ápice, que é o Evangelho, está sempre nos norteando na nossa leitura. Por isso, eu fiz um jeito que você começa a ler um Evangelho, e a gente vai começar, se você entrar nessa jornada, você vai ver que eu sempre indico começar por Lucas. Por que Lucas? Porque Lucas escreveu Atos, né? E Lucas viajou com Paulo e, na verdade, Lucas é um gentil que quase tudo que ele aprendeu foi com Paulo. Então eu faço uma jornada que você começa a sua leitura por Lucas, Atos, entra já em Romanos para você entender a teologia de Paulo e de Lucas ali em algo bem desenvolvido, e depois você vai lendo outras cartas, aí você volta para ler um outro evangelho, que vai estar conectado com outros escritores do Novo Testamento que vão ter a mesma linguagem de Mateus. Não sei se você sabe, quando a gente vai separar em teologia bíblica, Mateus tem o mesmo estilo de Tiago ali, e isso está altamente conectado. Com isso, você chega em outubro ainda lendo os evangelhos, porque a gente vai deixar lá para o final João, que é o último evangelho dos 4, e ali você já conecta com as cartas e também com Apocalipse. Ou seja, um direcionamento para você o ano todo
se conectar com o Evangelho de Jesus Cristo, que é o ápice da revelação. Também você vai entender as diferentes visões dos evangelistas. Isso é muito importante e pouca gente fala. Nós temos 4 evangelhos e cada evangelho está falando de Jesus Cristo de uma ótica, de uma visão diferente. É como se Jesus é tão grande a revelação, que ele fosse uma montanha e cada evangelista está de um lado da montanha, um está no norte, outro está no sul, outro está no leste, outro está no oeste, e ele está olhando a mesma montanha, mas a descrição é um pouco diferente porque tem uma ótica diferente. Por isso que a gente fala que os 3 primeiros evangelhos são sinóticos, ou seja, da mesma ótica similar, e o 4º evangelho de João tem uma ótica mais teológica, mas cada um tem a sua peculiaridade. A gente fala que um evangelho é o boi, o outro é o leão, o outro é o homem e o outro é a águia. E tudo isso porque essa visão vai mostrar um lado diferente. Um coloca sobre o servo sofredor, outro coloca Jesus como o Rei dos Reis, e todos estão complementando. Não sei se você sabe, mas já no século II, alguns teólogos, alguns pais da igreja tentaram unificar esses 4 evangelhos para não dar nenhum problema, ter um só, e a igreja rejeitou, porque é muito importante, não cabe em um evangelho toda a revelação de Jesus Cristo. E por isso que nós precisamos ter a visão de cada evangelho sobre Jesus, e é por isso que eu unifico as cartas que têm a ver com Mateus junto com Mateus, as cartas que têm a ver com Marcos junto com Marcos, e assim a gente vai fazendo uma leitura mais fluida para você entender melhor sobre Jesus Cristo e você aplicar na sua vida. E por último, você vai ler o Antigo Testamento na ótica dos autores do Novo Testamento. E na minha opinião, de toda a metodologia que a gente desenvolveu ao longo desses 20 anos, esse é o ouro dessa leitura. Toda semana você vai ser indicado a 2 a 3 trechos do Antigo Testamento que o autor do Novo Testamento está mencionando, ou por citação, ou por alusão, ou por eco. Ele está pegando algo do Antigo Testamento e eu vou te ajudar, quando estiver lendo o trecho, voltar no Antigo Testamento e ler. E dessa forma você vai ler o Antigo Testamento do jeito que os autores do Novo Testamento leram. E isso vai ampliar muito mais o seu conhecimento sobre Jesus Cristo e a obra dele. Então, isso é de explodir a cabeça. Meus alunos falam que quando eles entendem isso, muda toda a sua leitura e muda a vida deles por desfrutar da palavra de Deus. Isso traz constância, isso traz direcionamento, isso traz entendimento. Quando você lê o Novo Testamento à luz do Antigo Testamento e o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, porque Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não é comentários bíblicos, não é um professor, você vai colocar a Bíblia para explicar a própria Bíblia, e isso vai trazer um discernimento para você incrível. E por último, por que te falta entendimento? Porque várias vezes você lê a Bíblia como se tivesse sido escrita hoje em português. E esse é um dos maiores problemas que eu vejo hoje. As pessoas leem a Bíblia como se ela tivesse sido escrita aqui no Brasil, em português, hoje. E talvez você está me dizendo, Marcos, é óbvio que eu sei que a Bíblia foi escrita há 2.000 anos ou 3.000 anos atrás, foi escrita em outra língua. Talvez você até saiba disso, mas na hora que a gente está lendo, a gente se emociona ou a gente procura paralelos no dia a dia de hoje que a gente faz. E é interessante que a Bíblia ela foi transmitida de forma oral por muitos séculos, principalmente o Antigo Testamento, e algumas décadas os evangelhos e tudo mais. E isso, com o tempo decidiram escrever a Bíblia, colocar escrito para não ter nenhuma contradição, né? Para que a Bíblia possa está bem preservada, e eu garanto para você, eu dou aula sobre preservação de textos bíblicos ao longo da história, a Bíblia está muito bem preservada, mas as pessoas, elas leem a Bíblia como se elas tivessem sido escritas hoje, e a gente nunca pode esquecer que a Bíblia foi escrita há 2.000 ou 3.000 anos atrás, tá? O Antigo Testamento, alguns trechos foram há 3.000 anos, e o Novo Testamento há 2.000 anos. Isso é muito importante. E quando os autores escreveram
e acabaram a Bíblia ali no finalzinho do primeiro século, 6 abismos foram criados por esse distanciamento que nós temos da Bíblia ali quando ela foi escrita na forma original. Eu vou falar desses 6 abismos e é importante você saber desses 6 abismos e depois eu vou te mostrar como a metodologia que a gente desenvolveu faz você pular esses abismos e poder chegar ao sentido do texto. O primeiro abismo é o abismo do tempo, o cronológico. O fato que a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás, ele traz um abismo muito grande. Às vezes é difícil nós entendermos um texto de 100 anos atrás na nossa língua. Então você imagine, você às vezes vai ler os portugueses, os clássicos portugueses e é um pouco difícil, pouco não, às vezes é muito difícil você entender. Várias vezes você quer entender uma carta, pegou uma carta do seu avô, ela tem algumas expressões que é um pouco mais rebuscada e é algo difícil. Imagine entender um texto de 2000 anos de idade, ali o mais recente tem 2000 anos. Então esse é um abismo. A primeira coisa que você tem que fazer é viajar no tempo, tentar entender como as pessoas leram esse texto pela primeira vez. Quando você for ler Apocalipse, por exemplo, que a gente vai passar por ele, você tem que entender como Apocalipse foi lido pela primeira igreja, lá do primeiro século da era cristã, como eles leram, porque essa é a chave, você entender como o texto bateu no entendimento e no coração do primeiro leitor. É esse o exercício que a gente sempre vai fazer. E para você entender isso, você tem que entender como eles viviam, é igual o Globo Repórter, como eles viviam, o que eles comiam, o que era da cultura, para você entender um pouquinho mais da cabeça dos primeiros leitores. O segundo abismo é o do espaço, o geográfico. Toda a geografia da Bíblia, ela não é conhecida por nós brasileiros. Nós conhecemos a nossa geografia. Se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, no Nordeste, aonde você estiver morando, você conhece a sua geografia. Quando você vai para o texto bíblico, no Antigo Testamento, a geografia é muito diferente e tem lugares que não receberam o mesmo nome dos dias de hoje. Quando você vai para o Novo Testamento, você não entende muitas frases que vão falando sobre a diferença de geografia. Na Bíblia, como era muito caro se escrever, às vezes no Antigo Testamento era tablets, né? Eram pedras que as pessoas escreviam, cada palavra tinha que ser condensada muito significado. Então, na Bíblia você vai ver muito teografia. O que é teografia? Muitos ensinamentos de Deus em lugares geográficos, e eles só falavam o lugar geográfico. Então, várias vezes quando um homem de Deus tinha uma experiência com Deus, ele dava um nome para aquele lugar, Betel, ele dava o nome para Jerusalém e tudo mais. Todos esses nomes têm significados teológicos, e várias vezes você vai ver esses lugares sendo nomeados para trazer um ensinamento sobre o que aquele personagem está vivendo, né? Então, quando você vai ver a cura do aleijado no tanque de Betesda, quando você entende o que quer dizer Betesda, lugar de misericórdia, você vai ver a ironia daquele lugar estar cheio de gente competindo para entrar nas águas. E vários outros lugares, quando a Bíblia fala o nome, ele está dando uma dica. E você só entende se você entender a geografia. Então, por exemplo, no Novo Testamento você tem Israel, todo dividido, e ele está majoritariamente dividido em 3 partes. A primeira parte aqui de baixo, no sul, é a Judéia, né? Onde tem 2 tribos remanescentes que permaneceram ali sem se misturar, que é a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E você vai ter Benjamim, Paulo, essa tribo, de Judá, Jesus Cristo, que nasceu em Belém, e ele é da tribo de Judá. E você tem um pouquinho de sacerdotes da tribo de Levi, que João Batista era. No meio você tem os samaritanos, que tiveram ali no exílio, se misturaram e que eram amaldiçoados pelos próprios israelitas. Então, toda vez que alguém na Bíblia fala de samaritanos, está falando de um povo amaldiçoado, um povo que blasfemou contra Deus. E lá em cima, no norte de Israel, você tem a Galileia,
que várias vezes as pessoas estão falando de Jesus de forma pejorativa, dizendo esses galileus que vêm ali do pessoal ignorante teologicamente, acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, as pessoas, se você não entender a geografia da época, você não entende o texto bíblico. O terceiro abismo é o dos costumes, o cultural. E este abismo, ele vai trazer muita confusão, porque nós estamos falando de uma outra cultura. Esses tempos atrás eu viajei para a Coreia do Sul e lá era uma outra cultura com um outro jeito de escrever, um outro alfabeto, né? Uma outra língua, tudo era tão diferente, as comidas, e lá culturalmente você não entra com sapato em casas, então você tinha que entender um pouquinho da cultura, do jeito de pedir informações, de como se comportar no restaurante. Tudo isso eu tive muita dificuldade numa cultura que eu tenho acesso hoje. Imagina você ler textos e histórias de uma cultura que já não está mais entre nós. A cultura bíblica já não é mais usada hoje, é uma cultura que tem 2000 anos atrás. Então, várias vezes no tempo de Jesus, Jesus está falando sobre os filactérios, né? Ali são pequenas orlas, né? Pequenos babados que os fariseus tinham, e você fica não entendendo o texto de Jesus, porque ele vai falando, vocês fariseus, ai de vocês que deixam franjas longas, né? O que Jesus está falando ali que tem a ver com a cultura deles? Quando você entende que em Números, Deus manda eles, quando estão passando pelo deserto, amarrarem fitas ali azuis para não esquecer dos mandamentos, ou seja, era como se fosse um lembrete. Essa fita azul, ela está trazendo o discernimento dos mandamentos que Deus trouxe. Ao longo dos séculos, aquilo virou uma competição de santidade. Então, os fariseus na época de Jesus usavam várias franjas ali para falar que eram mais santos que os outros, e Jesus está criticando. Isso que eu trouxe como exemplo é uma de várias coisas da cultura que você vai ler e não está entendendo o que Jesus está criticando se você não entender um pouco do Antigo Testamento e um pouco do Novo Testamento, da cultura ali. É mais um abismo que eu vou te ajudar a ultrapassar e a cada vez entender mais e melhor a palavra de Deus. O quarto abismo é o do idioma, o linguístico. E quando você se aproxima da Bíblia, você vai entender que a Bíblia foi escrita em 2 idiomas. No Antigo Testamento, em hebraico, um pedacinho em aramaico, mas a grande maioria em hebraico, e no Novo, no grego koiné. Até o grego tinha 2 gregos ali naquela época, mas ele foi escrita num grego popular e não clássico, e essas línguas já estão mortas há 2000 anos. Como assim, Marcos? Lá, se você for para a Grécia hoje, o grego que eles falam, eles não entendem o grego bíblico. Aliás, tem estudos para gregos aprenderem o grego bíblico, como historiadores. E se você falar com algum judeu hoje, o hebraico que eles falam hoje não é o mesmo hebraico bíblico, por 2 motivos. Primeiro, porque o significado das palavras já mudaram muito, eles até sabem alguns trechos de cor, e muitas das semânticas também já mudou, e do jeito de falar, até a pontuação no hebraico original não tinha, foi colocada 500, 600 anos depois de Jesus, para não se perder a pronúncia do hebraico aqui bíblico. Então, são 2 línguas mortas e que várias vezes você lendo, você não entende o que está ali no original. A Bíblia tenta fazer um paralelo nas suas traduções. Não me leve a mal, as nossas traduções são ótimas. Você consegue entender 98% da Bíblia com as nossas traduções ali, ainda mais comparando Bíblia com outras Bíblias, mas tem algumas coisas que na tradução não vai conseguir pegar o elemento todo. Tem o ditado italiano, que eu sempre repito, que é tradutore traditore, ou cada tradutor é um traidor. O que ele está dizendo é o seguinte, cada tradutor tem que fazer uma decisão de traduzir e acabar matando um lado do sentido da palavra. Então, quando você traduz do inglês para o português, você pega um sentido, mas você menospreza um outro sentido que também faria, e imagina isso
numa língua que já morreu, como grego, como hebraico. Então, quando o evangelista João vai falar que no princípio era a palavra, algumas traduções você vai ver que tá assim, no princípio era o verbo. Outros colocou que no princípio era a palavra. João está usando a palavra logos no grego, que tem o sentido de palavra, tem o sentido de verbo, tem o sentido ali entre os gregos do princípio fundamental que traz ordem. Então, se você não entender um pouco também desse abismo, você vai ficar confuso um pouco na sua leitura, mas isso, quando você compara a Bíblia com Bíblia, dá para cada vez mais ter mais entendimento. O quinto abismo é o abismo da escrita, o literário. E esse abismo é importante você cada vez entender que a Bíblia tem um estilo literário que não equivale aos estilos de hoje. Se você, por acaso, gosta de ler biografias modernas, e aí você vai para os evangelhos como se fosse a biografia de Jesus, não é. O estilo literário evangelho, e eu falo sobre esse estilo, ele representa uma conquista de um rei, um momento importante de um líder. E é por isso que os evangelhos focam nos 3 anos do ministério de Jesus e não na juventude, não na infância de Jesus. E talvez você fale, Marcos, Lucas e Mateus falam um pouco da infância ali, do nascimento de Jesus, mas eles falam para trazer um elemento teológico sobre o nascimento de Jesus, não porque ele está preocupado em contar como foi a infância de Jesus. Na verdade, ele salta depois Lucas para falar dos 12 anos ali no templo e depois já vai direto para o ministério. Isso tudo é para mostrar questões teológicas da época e que o importante são os 3 anos de ministério. E talvez você fique tão preocupado com a infância de Jesus porque você está na tua cabeça uma biografia moderna. Também o estilo de escrever cartas hoje não é o mesmo de escrever epístolas, cartas na época ali de Paulo. Paulo vai inovar muito, e Apocalipse, esse não tem nem paralelo nos dias de hoje. E como é que você vai ler o livro de Apocalipse? Tem uma metodologia para ler, porque tudo você entende quando entende a cabeça dos autores bíblicos e por que eles estão escrevendo daquela forma no sentido literário. E o sexto e último abismo é o abismo espiritual, o sobrenatural. Você já deve ter lido Gênesis, por exemplo, e percebeu que no começo ali de Abraão, Deus aparece para Abraão, come com Abraão, senta com Abraão, conversa, e no finalzinho de Gênesis, cada vez menos você vê Deus atuando, Deus vai ficando escondido. Isso é uma mensagem que está trazendo o sobrenatural de Deus que está acontecendo ali. E na verdade, no Antigo Testamento todinho também vai acontecer a mesma coisa. No começo Deus está manifestando com milagres e poder e vai chegando juízes e os reis, e cada vez que os reis vão se sucedendo, menos Deus vai aparecendo até eles irem para o exílio. Quando Jesus vem, Deus aparece apenas para apontar para Jesus. No batismo falando, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, e Deus aparece no monte da transfiguração falando, esse é o meu filho, ouçam-no. Ou seja, em Jesus é o novo protagonismo de milagres e de sobrenatural no Novo Testamento. E quando você vai ver ali nas cartas, tem milagres, mas é muito menos, porque quanto mais o evangelho se solidifica, menos se precisa de sinais, e mais os sinais são feitos pelas conversões dos indivíduos, né, das pessoas, e mais a igreja é o milagre ali se fazendo. Então, toda essa linguagem sobrenatural, que uma hora começa de um jeito, depois vai para outro jeito, você também precisa entender que existe esse abismo das coisas hoje sobrenaturais. Para você ter entendimento, tenha uma metodologia que a própria Bíblia traga luz a cada um desses abismos. Vou falar um pouco da nossa metodologia que a gente desenvolveu, mas antes deixa eu recapitular o que você já aprendeu nessa aula. Várias vezes você não tem constância pela obrigação de ler a Bíblia todo dia, mas você viu que se você colocar a leitura bíblica 2 vezes por semana, você vai ter mais constância, menos frustração, mais entendimento, mais profundidade. Também você viu que te falta direcionamento para uma leitura e você percebeu a importância de não ler todo
os evangelhos no começo do ano e depois você vai ler outras coisas, mas você ter essa separação inteligente para sempre ter o ápice da revelação. A Bíblia toda é inspirada por Deus, mas você sempre vai ter esse ápice durante o ano todo. E por último, você viu que te falta entendimento porque existem 6 abismos depois que a Bíblia foi escrita, que você precisa conhecê-los, talvez você só conheceu agora, e você precisa de uma metodologia para passar. Agora eu vou falar um pouco da nossa metodologia e da jornada de fé que eu quero propor para você caminhar comigo e assim ter certeza que você vai desfrutar da palavra de Deus em um ano. A nossa metodologia se chama Bíblia 3C, porque focam em 3 palavras que começam com C: contexto, conteúdo e conexões. Essa metodologia foi desenvolvida, a Bíblia 3C, para você sempre lembrar desses 3 elementos importantes ao ler a Bíblia. Primeiro, quando você se aproximar do texto, você lê perguntando qual o contexto do texto. É muito importante, todo livro você vai encontrar o contexto, o motivo pelo qual o autor escreveu. Quando você vai nos evangelhos, você tem que perguntar por que esse evangelho está aqui, se já temos outros 3. Por que motivo o autor decidiu escrever mais um evangelho aqui ou esse evangelho? Quando você vai nas cartas, o contexto é fundamental. O que Paulo ouviu sobre essa igreja que decidiu escrever essa carta? Por que Paulo está bravo? Por que Paulo está com tanto orgulho dessa igreja? Por que essa carta geral? Ou Apocalipse, qual o contexto das 7 igrejas que Apocalipse foi escrito? O contexto é muito importante. E quando você se pergunta, você já lê pensando, olha, é isso e isso. A própria Bíblia vai trazer o contexto para você entender. O segundo C é conteúdo, quando você vai se debruçar no que você está lendo, sem se preocupar com as outras coisas. Entender o ápice do texto, a sequência lógica do texto, por que o autor está colocando uma história depois da outra. Por exemplo, quando você vai em Lucas 15, tem 3 parábolas, a da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho pródigo. As 3 parábolas estão conectadas. Quando você entende o conteúdo, você vai entender quais são essas conexões, porque o autor colocou uma depois da outra e o que ele está tentando fazer. Então, quando você está focado no conteúdo num trecho maior, que é a nossa metodologia vai trazer para você, você entende o enredo que está sendo desenvolvido, o clímax do texto, a argumentação, aquilo vai trazer mais sentido. E o último C é o C de conexões. Todos os autores do Novo Testamento estão o tempo todo fazendo conexões com o Antigo Testamento. E eu vou falar para você, aqui tem uma conexão com esse trecho do Antigo Testamento. E aí, se você quiser, você pode ir lá no Antigo Testamento, conferir, ler, e aí esse texto vai ficar muito mais rico, você vai ter muito mais entendimento. E dessa forma, você não lê só o Novo Testamento, você lê em conjunto com a cabeça do autor do Novo Testamento, lê também o Antigo Testamento, vários trechos, e isso vai trazer um entendimento muito maior para você. Essa metodologia tem essa sequência para você fazer em sequência e cada vez mais vai ficar simples. Quando você vê minhas aulas, quando você vê eu explicando, isso vai ser natural e é por isso que essa metodologia já foi testada por centenas de alunos e todo mundo disse que ficou muito mais fácil você entender a Bíblia quando você coloca nessa ordem a Bíblia 3C. Deixa eu passar para vocês as divisões que a gente fez de todo o Novo Testamento. Cada texto bíblico por semana aí você pode dar o print na tela para você fazer a sua jornada aí durante um ano. Então o primeiro trimestre é esse aí, começando por Lucas, Atos, Romanos, a carta a Timóteo. Depois o segundo trimestre você vai ter o Evangelho de Mateus, outras cartas, aí você começa no Evangelho de Marcos, vai para o terceiro trimestre, acabando o Evangelho de Marcos, a carta de Pedro, mais carta de Paulo, e o quarto trimestre você vai para o Evangelho de João e Apocalipse, encerrando o ano lendo todo o Novo Testamento. Dá o print também da segunda tela para você ter toda a divisão do Novo Testamento em um ano. Deixa eu falar um pouco mais sobre a jornada de fé através do Novo Testamento. A jornada de fé no Novo Testamento é um curso que eu gastei mais de um ano para preparar ele todinho, porque eu tive que ler
comentários de cada livro da Bíblia, de cada evangelho, de Atos, das cartas. Eu tive que colocar aquilo de uma forma que todos pudessem entender, e ao longo de um ano eu gravei essas aulas onde você vai assistir uma aula minha e vai colocar em prática. E esse é um curso que eu quero te apresentar agora. Eu acredito que pode transformar a sua vida, a sua jornada de fé, aonde você vai poder desfrutar da palavra de Deus na sua vida, nas suas decisões, no seu casamento, na educação dos seus filhos, no seu trabalho, na sua vida financeira. Então, você realmente vai poder ter os princípios da palavra na tua vida quando você entende e quando você desfruta. Você vai ler a Bíblia, isso eu não consigo fazer por você, mas o que eu consigo é te trazer a metodologia que vários pregadores missionários usam para viver e para expor a palavra. Para quem é o curso? Primeiro, é para você que quer ler e desfrutar da revelação de Deus para a sua vida. Se você realmente quer ler, quer desfrutar da palavra de Deus na sua vida, esse treinamento, esse curso é para você. Vai mudar o seu jeito de ler a palavra de Deus. Em segundo lugar, é para você que lê e estuda a Bíblia, mas não consegue entendê-la com clareza. Talvez você até já lê a Bíblia, mas não consegue entender com clareza, e essa metodologia, esse curso, esse treinamento é para você poder transformar sua leitura também. O terceiro perfil é para você que nunca conseguiu ler o Novo Testamento com constância e profundidade. Talvez você é cristão há muito tempo, já leu um livro ou outro, já leu trechos, mas nunca leu o Novo Testamento todinho com constância e profundidade, sempre leu de forma rápida ou nunca conseguiu acabar uma jornada. Eu tenho certeza que esse treinamento vai te ajudar a acabar e vai transformar a sua leitura. E o quarto perfil é para você que quer ter uma firmeza na sua fé, convicção da sua salvação e confiança ao tomar decisões difíceis. Para você que várias vezes não tem convicção da sua fé, várias pregações que você ouve te deixa confuso, pessoas falando de um jeito, outras falam de um outro, você quer ter a sua convicção de fé, você que entende que Jesus Cristo é o seu Salvador, mas quer entender melhor com segurança o Evangelho, essa jornada é para você. Mas eu também queria falar para quem não é esse treinamento, quem não é esse curso, que eu acho que é importante, se você cair em um desses perfis que eu vou colocar, esse treinamento não é para você. Esse curso não é para quem acha que a Bíblia não é fundamental para desfrutar da revelação de Deus. Se você não acha que a Bíblia é o fundamento, a única fonte de fé e prática, é fundamental para desfrutar, esse curso não é para você. Talvez você vai procurar revelações, pessoas que vão trazer alguma palavra, mas eu quero dizer para você que essa palavra, que esse livro, ele é a única fonte de fé e prática, ele traz a revelação de Jesus Cristo, isso transforma muito, mas se você não acredita nisso, esse curso não é para você. Também não é para quem acha que não precisa de orientação e já sabe tudo. Um tempo atrás, eu estava num estudo de Romanos e eu fiz um curso online de R$900 e eu queria muito fazer esse curso, fui fazer esse curso e lá eu pude ser muito confrontado. Eu tinha algo na minha tradição e na minha teologia que acreditava que Romanos era de um jeito e ele foi mostrando para mim, o professor, como tem outros tipos de visões e ali eu pude realmente refazer a minha visão no meu entendimento sobre o livro de Romanos, a carta de Romanos. E olha só, se você acha que sabe tudo e não quer ser confrontado, não por mim, mas pela Bíblia, esse curso não é para você. Também não é para quem acha que vai desfrutar da Bíblia com um passe de mágica. A Bíblia não é um livro mágico onde você conjura uns versículos e aquilo vai transformar a sua vida. Não é assim que a Bíblia revela, ela é inspirada, ela é maravilhosa, mas ela revela Jesus Cristo e em Jesus Cristo a vida é transformada. Então, se você quer um passe de mágica, esse curso não é para você. Você vai ter que ler e meditar na palavra de Deus para desfrutar desse conhecimento. E por último, esse curso não é para quem acha que vai prosperar
e não vai ter mais problemas depois do curso. E eu gosto de deixar bem claro, essa não é a linha e nem o que eu acredito que a Bíblia traz. Se você pensa, eu quero fazer um curso porque eu quero prosperar, eu quero não ter mais dificuldade, eu quero poder ter um carrão, eu quero poder ali ser chefe, eu quero poder ser patrão, ter riquezas. Esse curso não é para você, porque a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus, que é o Messias, o Cristo, não tinha onde reclinar a cabeça, muitas vezes nós vamos passar por dificuldade. Uma coisa é certa, quando você entende a palavra de Deus e desfruta, tudo muda na tua vida e muda para melhor. Mas não quer dizer que você vai ter riquezas, não quer dizer que você não vai ter mais dificuldade. Eu gosto de deixar bem claro que eu não sou dessa linha e não acredito nisso. O que eu acredito é que a palavra de Deus vai trazer salvação e vai fazer você cada vez ser a imagem de Jesus Cristo. Entrando, você vai ter 1 ano de acesso ao conteúdo totalmente online para seu computador ou celular, a hora que você quiser e puder estudar, com PDFs de todas as aulas para você poder estudar profundamente. O curso já está na plataforma e quando você entrar, você tem acesso a tudo por 1 ano. Você pode assistir na hora que quiser, quantas vezes quiser. Se você nunca fez um curso online, é maravilhoso. Não paga estacionamento, não tem que esperar a turma, não tem professor faltando. É muito bom. Você pode assistir mais rápido em 2x ou rever quantas vezes quiser só aquele trecho, ver o material de apoio, o PDF ali da aula. Tudo é muito bacana para você fazer no seu ritmo. Como vai funcionar? Dividimos o Novo Testamento em 52 semanas para você ler durante o ano todo. Uma divisão exegética dos livros para você ler os evangelhos durante todo o ano. Uma aula por semana sobre o trecho que você deve ler. A jornada da fé através do Novo Testamento, você faz do jeito que você quiser, você pode fazer de forma mais rápida, mas o que eu recomendo é você assistir a minha aula no começo da semana, separar 2 dias da semana para poder ler o trecho que eu vou falar para você ler de forma completa cada uma das vezes. Lá nessa aula eu vou falar sobre o contexto desse trecho, sobre o conteúdo e sobre as conexões com o Antigo Testamento que você vai fazendo, e ali você vai lendo e aprendendo. Pegue um caderno para anotar. Essa jornada vai ser incrível e ela está toda disponível para você que quer entrar. Vamos falar agora sobre o investimento que você vai fazer para poder fazer essa jornada comigo. O preço padrão para 1 ano de acesso é de R$ 700. Talvez você não está acostumado a estudar online, fazer cursos, e é esse tipo de investimento, mas é muito comum. Como eu já falei, eu fui fazer um curso de Romanos, apenas uma carta, eu paguei R$ 900, fiquei muito satisfeito pelo conhecimento que o professor passou para mim, e eu acredito que R$ 700 no valor padrão para 1 ano de acesso é um valor bem justo para o conteúdo que nós estamos oferecendo. A palavra de Deus fala que digno é o trabalhador do seu salário, e eu acredito que tudo que a gente já investiu, toda a nossa equipe que a gente precisa ter para fazer cortes, cuidar da estrutura online, o estúdio que a gente teve que montar e também as equipes de atendimento, tudo isso para te servir melhor é um valor muito justo. Mas eu sei também que o Brasil passa por um momento de dificuldade. Por isso, nós vamos fazer um valor especial e é por tempo indeterminado. Não sabemos quando vamos encerrar esse valor e vamos dar um desconto especial para você tomar sua decisão e entrar hoje. Então, se você entrar hoje, não vai pagar R$ 700. Vai ter um desconto de R$ 300. Mas nós só garantimos para hoje, tá bom? Então, o preço especial fica em 12 vezes de R$ 39,70. E se você quiser pagar à vista, fica R$ 397, R$ 39,70. É um valor que cabe no bolso de quase todos os brasileiros.
é menos que uma pizza por mês e dá para você economizar. Várias vezes nós gastamos o nosso tempo e o nosso dinheiro em coisas que nós não vamos usar e que nem nos abençoa. Às vezes você está gastando com a Netflix, nem está assistindo, e o valor da Netflix sem propaganda é mais caro que isso por mês. Ou o Spotify é menos do que R$1,10 por dia. Isso não dá um refrigerante que você toma. E a real é o seguinte, se você realmente não tem esse recurso, R$ 39,70, não é o seu momento para entrar no curso. Estrutura sua vida financeira e depois volte aqui para a gente poder começar essa jornada. Mas a real é o seguinte, você provavelmente tem o valor desse curso e a questão é qual é a sua prioridade. A sua prioridade é investir em outras coisas ou a sua prioridade agora é realmente mudar a chave, fazer uma transformação e conhecer a palavra de Deus e poder desfrutar na tua vida, nas tuas decisões, no teu casamento, na educação dos teus filhos, mudar a tua realidade ao conhecer e desfrutar da revelação de Deus. Várias vezes nós precisamos tomar um passo de fé. Uma outra coisa que eu sempre falo é que aqui no meu condomínio eu tenho uma academia e eu nunca fiz essa academia porque já não tinha custos a mais. E eu me lembro quando eu tomei uma decisão de fazer academia, emagrecer, eu paguei por fora uma outra academia e o fato de eu estar pagando me fez ter mais compromissos. Várias vezes, não sei se esse é o seu caso, você precisa realmente fazer um investimento para levar a sério o que você diz que quer fazer, que é essa jornada, que é entender melhor a sua fé em Jesus Cristo. Por isso, eu te desafio a realmente dar esse passo de fé e começar essa jornada. E é um valor realmente que cabe em qualquer bolso. Mas nós temos alguns bônus que eu quero dar para te ajudar a tomar essa decisão ainda hoje. Entrando hoje, você ganha o e-book As 3 Leituras, uma proposta de interpretação bíblica. Nele eu explico profundamente a técnica da Bíblia 3C. Se você tomar sua decisão e entrar hoje, o bônus que eu quero te dar é um e-book com mais de 30 páginas, aonde eu explico toda a metodologia Bíblia 3C. Olha, nas aulas que eu vou dar já vai estar bem explicado, mas para aqueles que são mais caxias, que querem a metodologia mais profunda, eu peguei o capítulo principal desse meu livro, Mosaico Bíblico, que foi publicado pela Thomas Nelson, e coloquei nesse e-book para te presentear e você poder ler através dessa metodologia e ficar mais fácil ainda você aplicar. Tem um bônus 2 também. Entrando hoje, você ganha o curso Incomparável Cristo, um panorama no Novo Testamento dos gêneros e livros bíblicos. Esse curso já está pronto e está disponível na minha plataforma por R$400, mas hoje você ganha ele de graça se você entrar no nosso curso da Jornada da Fé. E esse curso ele é baseado em cima de um clássico de John Stott chamado Incomparável Cristo. É lógico que eu li outros livros também para fazer isso, mas o John Stott, ele quer mostrar a singularidade de Jesus e ele vai livro por livro explicando do Novo Testamento, explicando como cada autor olhou e escreveu algo diferente em cada livro sobre Jesus Cristo. É totalmente cristocêntrico para você aprender a ler todo o Novo Testamento de forma cristocêntrica. Então, quando você for fazer a jornada no Evangelho de Mateus, por exemplo, você vai para esse outro curso e olha todo o resumo sobre Mateus e olha sobre gêneros. Pois é, nesse curso eu falo sobre o gênero evangelho na Bíblia, como você interpreta, o gênero narrativo para você entender melhor Atos, o gênero epístola para você entender melhor esse gênero na Bíblia e também o gênero Apocalipse. Ou seja, um curso completa o outro e você vai levar 2 em 1. Revisando todos os bônus para quem entra hoje. Você tem um desconto de R$300 do preço padrão, o e-book As 3 Leituras, uma proposta de interpretação bíblica
e o curso Incomparável Cristo, um panorama no Novo Testamento. Somando todos esses bônus, você tem R$700 de desconto. Ou seja, você tem um desconto maior do que vai custar o curso. O curso vai custar para você 12 vezes de R$ 39,70 e o desconto que você tem entrando hoje é de R$700. É uma decisão fácil de tomar, né? A questão agora é você ter uma coragem de assumir que você quer mudar e realmente dar esse passo de fé. E tá tudo disponível, você pode entrar hoje, você tem 7 dias para olhar tudo que está lá e caso não esteja de acordo com o que eu estou falando, você pode pedir o seu dinheiro de volta sem nenhum questionamento, tá? Nenhum constrangimento. Eu falo isso porque eu quero a transformação na sua vida, eu não vou largar sua mão até você entender a sua fé, a palavra de Deus aqui de forma diferente, tá bom? Então eu te vejo lá dentro, você pode olhar na página onde está esse vídeo, tem todas as informações que eu acabei de falar para você e entrar no curso hoje, já começar a sua jornada, não importa qual o dia e qual mês você está assistindo essa aula, você deve começar agora a sua jornada e ter a sua transformação cada vez mais próxima. Te vejo lá dentro do curso. Tchau!